Diz assim a palavra de Deus, conforme registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos 1 a 20. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio, chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada, e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o! Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele, e começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Oremos. Senhor bendito, ao ouvirmos nesta noite o início deste relato tão familiar, o relato do início das aflições do nosso Senhor Jesus Cristo, rumo ao Monte Calvário, rumo à cruz, Senhor, que possamos compreender que não houve nada familiar naquilo que Jesus sofreu em nosso lugar. Que possamos entender, Senhor, que nenhum de nós sofreu o que Ele sofreu, uma vez por todas, para que não precisássemos sofrer a pior das aflições destinada a um ser humano nessa terra, a separação eterna de Ti, Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu te suplico que o Senhor me dê graça para falar com clareza, com fidelidade, com convicção a respeito das aflições do Redentor Jesus Cristo, para que entendamos não somente o que Ele fez por nós, mas aquilo que agora o Senhor quer fazer em nossas vidas. Eu te suplico tudo isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Se você acha que tem um emprego ruim, ou até mesmo o pior emprego do mundo, bem, deixe-me falar para você sobre o emprego de um homem chamado Pôncio Pilatos. Apesar de já ser lembrado por quase 2000 anos como o algoz romano de Jesus Cristo,
Ninguém sabe por certo sequer qual foi o nome pessoal dele. Só que ele era da tribo de Pôncio e da família de Pilatos. Ele foi governador da província romana da Judéia entre os anos 26 e 36 depois de Cristo. E Pôncio Pilatos, enquanto governador, tinha uma tarefa árdua. Por um lado, ele tinha que garantir o controle do paranoico imperador romano Tibério César sobre aquele canto do Império Romano sob os cuidados de Pilatos, a Judéia, onde ficava um dos povos mais chatos, mais exigentes, mais teimosos da face da terra, o povo judeu. Os que constantemente e regularmente se levantavam contra os seus imperadores, contra os seus dominadores romanos, por meio de revoltas e insurreições. Mas por outro lado, Pilatos tinha que apaziguar suficientemente este povo, fazer o mínimo da vontade dos judeus e das suas lideranças religiosas, para que ele não perdesse o seu emprego, para que ele não fosse deposto da sua função como governador, pois se ele fosse exigente demais, os judeus poderiam reclamar dele e mandar uma representação contra ele a César, como é que aconteceu, e deu fim ao seu mandato após 10 anos de serviço. Mas se ele fosse exigente de menos, bem, ele poderia deixar ou desencadear uma revolta na Judéia, que também custaria a sua vida. Então, por um lado, Pilatos tinha que ser um homem impiedoso, um homem irredutível, como quando ele inventou a brilhante ideia de construir um aqueduto para trazer água para a cidade de Jerusalém, e brilhantemente decidiu usar o dinheiro do templo dos judeus para construir o aqueduto. Você imagina o que os judeus acharam disso? Usaram o dinheiro deles do templo para construir um aqueduto para os romanos. Bem, eles protestaram, e o que Pilatos fez? Ele decidiu infiltrar os seus soldados sorrateiramente entre os judeus que protestavam e promoveu uma carnificina entre eles para acabar com todo e qualquer protesto. Esse era Pilatos, por um lado, cruel e irredutível. Mas por outro lado, Pilatos tinha que ser diplomático, ele tinha que ser pragmático, sabendo quando impor a força sobre os judeus e quando recuar, para salvar sua pele, para salvar o seu posto, como ele fez em outra ocasião, quando ele secretamente trouxe para a cidade de Jerusalém os estandartes romanos, aquelas flâmulas que marcavam o poder de Roma sobre Jerusalém, mas que levavam a insígnia de César. Os judeus consideravam aquilo idolatria, e tamanho foi o protesto que Pilatos teve que tirar os estandartes romanos de Jerusalém para aplacar a ira dos judeus contra ele. Então era assim que Pilatos tocava a administração da província da Judéia, com uma mão de ferro e outra mão de seda, com uma mão garantindo a ordem e a paz no seu canto do império, e com outra tentando defender a sua carreira, num dos postos mais difíceis e menos desejados e menos invejados do Império Romano. Agora, os momentos mais difíceis do ano para Pilatos, os mais críticos, os mais tensos, eram justamente os momentos de festa dos judeus, quando eles se concentravam em grande número na cidade de Jerusalém, como na festa da Páscoa. Já falamos sobre isso aqui. Como a Páscoa concentrava uma multidão de judeus em Jerusalém, alguns dos quais se aproveitavam disso para começar uma revolta ou uma insurreição contra as tropas romanas, querendo depor os romanos e colocar um novo rei, o rei dos judeus, no lugar de César. Bem, sabendo disso, por costume, Pilatos deixava sua residência oficial na cidade de Cesareia Marítima, e ele fazia plantão, ele vinha se estabelecer em Jerusalém durante os períodos de festa dos judeus, no pretório, que era o antigo palácio do rei Herodes o Grande. E Pilatos trazia consigo um destacamento de aproximadamente 600 soldados romanos para reforçar a segurança no perímetro da cidade, mais ou menos como que acontece no perímetro do Maracanã em dias de grandes jogos e grandes eventos. Isso porque Pilatos não podia permitir
que qualquer rival ao poder romano se levantasse e ameaçasse a hegemonia de Roma sobre a Judéia. E quando em Jerusalém, Pilatos tinha um costume. Ele costumava ficar no pretório e receber representantes do povo em audiência pública, começando às 5:30 da manhã. Sim, naquela época o servidor público tinha que começar a trabalhar às 5:30 da manhã. Era assim no Império Romano. 5:30 da manhã, Pilatos estava lá com o raior do sol, no pretório, atendendo a população até o meio-dia, ouvindo as reivindicações do povo e de vez em quando fazendo um agrado no povo, libertando um prisioneiro político, como Barrabás, para ganhar alguns pontos com a multidão. Então foi assim, que numa bela sexta-feira de manhã, numa sexta-feira de Páscoa, Pilatos abriu os portões de novo do pretório, cedinho, para encontrar alguém que ele jamais sonharia conhecer, para encontrar um rei dos judeus que ele nunca imaginaria que conheceria, mas que definiria a lembrança do seu nome pelo restante da história. O que este encontro histórico entre Pôncio Pilatos e Jesus Cristo, o Rei dos Judeus, tem a nos ensinar? Bem, Jesus Cristo é o Rei que veio triunfar, não por força, nem por violência, como os judeus queriam e os romanos suspeitavam. Não, Jesus Cristo é o Rei que veio triunfar pelo seu sofrimento em nosso favor, para que nós seguíssemos o caminho que Ele trilhou. O relato deste encontro único histórico se encontra aqui em Marcos capítulo 15, versículos 1 a 20. Espero que você não tenha fechado sua Bíblia, senão pode abrir novamente. Nós vamos dividir este relato em 3 partes, em 3 cenas principais. Os versículos 1 a 5 nos falam da transferência de Jesus do Sinédrio para as mãos dos romanos, as mãos de Pilatos e a sua audiência com Jesus. O miolo da história, versículos 6 a 15, falam sobre a deliberação acerca da sentença de Jesus e a soltura de Barrabás. E no final, versículos 16 a 20, ouvimos falar do início da tortura de Jesus a caminho da cruz. Então mantenham seus olhos fitos no texto, é assim que nós vamos prosseguir na nossa reflexão. Começamos na primeira parte, os versículos 1 a 5, que falam dessa operação, essa mobilização do Sinédrio para transferir Jesus para as mãos dos romanos. Diz o texto no versículo 1 que foi de manhã bem cedo, talvez entre 4:30 e 5:30 da manhã, com os primeiros raios de sol. As autoridades de Israel deliberaram rapidamente sobre o que fazer com Jesus. Já tinham deliberado de madrugada, vimos isso na semana passada, naquele julgamento para lá de irregular, numa sessão extraordinária de madrugada do Sinédrio, para sentenciar Jesus à morte. Mas aqui, ou eles estão apenas expedindo a sentença, ou talvez tentando arrumar a casa, numa assembleia improvisada, já que as assembleias que valiam no Sinédrio eram feitas de dia. Então estavam apenas esperando os primeiros raios de sol para ter uma assembleia regularizada e decretar a sentença de Jesus de uma forma mais regular. Por quê? Bem, porque, como já dissemos antes, os judeus não tinham autonomia para executar os seus réus. Só os romanos tinham liberdade para executar sentenças de morte no império. E como a fila costumava ser grande na manhã de Páscoa para conseguir uma audiência com Pilatos, eles tinham que correr, eles queriam o primeiro lugar na fila, eles queriam resolver logo a questão Jesus, antes que os peregrinos começassem a encher a cidade de Jerusalém e um tumulto pudesse acontecer na cidade. Então, cedinho, na cabeceira da fila, esperando a primeira audiência da manhã, lá foram os membros do Sinédrio com Jesus, a fim de entregá-lo para Pilatos. Mas tinha uma outra dificuldade a vencer. Diz o capítulo 14, versículo 64, que o Sinédrio acusou Jesus de blasfêmia, ou seja, de identificar-se com Deus, o que de fato ele fez. Só que isso não era uma sentença ou uma acusação que importaria tanto para os romanos. Eles não estavam preocupados com crimes religiosos, eles estavam preocupados com crimes políticos. Então o Sinédrio tinha que
adaptar a acusação contra Jesus para que ela soasse como uma ameaça política a Roma. Então, ao levar Jesus para Pilatos, e a partir da pergunta de Pilatos no versículo 2, nós entendemos que eles politizaram o discurso de Jesus, acusando de se apresentar como um rei dos judeus. Isso chamaria a atenção de um governador romano, porque só havia um rei que era César, e não podia haver mais de um rei na Judéia. Então essa seria a acusação, porque se Jesus fosse enquadrado como um rei, um pretendente ao trono de César, bem, aí ele poderia ser julgado por sedição e traição, e aí sim sentenciado à morte. E essa é a acusação que paira por todo este capítulo. Olhe para o versículo 2, na pergunta de Pilatos, olha para o versículo 9, na segunda pergunta de Pilatos, no versículo 12, também, de novo no versículo 18, e mais adiante no versículo 26 e 32. Esta é a acusação que paira sobre Jesus. Ele é o rei dos judeus, ele é o rei de Israel, e o Sinédrio quer que Roma dê um fim a este rei de uma vez por todas. Bem, feito tudo isso, coloque-se no lugar de Pilatos. Você chegou cedo no pretório para atender a plateia judaica, para atender os representantes da nação, e cedinho de manhã, na primeira instância, no primeiro caso, aparece o Sinédrio todo na sua porta, dizendo: está aqui, de bandeja, o rei dos judeus, pode sentenciá-lo, pode julgá-lo, pode executá-lo. Bem, se você fosse Pilatos, você ficaria com uma enorme suspeita. Por quê? Era o trabalho de Pilatos caçar e executar os pretendentes ao trono. Não era o papel do Sinédrio entregar o rei de Israel nas mãos dos romanos. Deve ter ficado curioso: que história é essa? Os judeus me entregando o rei deles? Sou eu que tenho que ir à caça do rei deles, eu que tenho que acabar com qualquer revolucionário que ameaça o poder de César. Bem, se isso não despertou a suspeita de Pilatos, certamente o interrogatório de Jesus fez com que Pilatos suspeitasse das motivações do Sinédrio. Então começou assim no versículo 2: tendo recebido Jesus e o Sinédrio. Você pode ouvir aqui o tom de incredulidade de Pilatos. Jesus, você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Afinal de contas, Jesus não tinha precedentes de insurreição ou de revolta contra o império. Ele era um ficha limpa, não um ficha suja. Então como assim acusá-lo de ser rei, um rebelde contra Roma, rei dos judeus? Jesus provavelmente sequer tinha aparência de um revolucionário militante, apesar de alguns cristãos progressistas quererem descrever Jesus assim, como um revolucionário, mas não creio que isso faça muito sentido da reação de Pilatos aqui. Pilatos farejaria um revolucionário e cortaria a cabeça, acabaria com qualquer um que ousasse levantar a mão contra Roma. Mas olha que interessante, ainda no versículo 2, Jesus não negou a acusação. Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? E o que Jesus respondeu? Tu dizes. Não negou. Sim, eu sou este rei. Mas então, a partir do versículo 3, no versículo 4, os chefes dos sacerdotes quiseram aumentar o caso, lançar mais acusações contra Jesus. O texto não deixa claro que acusações foram essas, mas a julgar pelo que já vimos neste evangelho, talvez tenham acusado Jesus de ser um insubordinado contra a lei de Moisés, de interromper a religião do templo, coisa que ele tinha feito naquela semana, virando as mesas dos cambistas e tirando os animais ofertados em sacrifício e à venda no pátio do templo, talvez acusando também de blasfêmia, a ponto de Pilatos insistir no versículo 4 com a sua pergunta: Jesus, você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. E o que Jesus fez no versículo 5? Nada, absolutamente nada. Ele ficou em silêncio. Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Bem, a essa altura, Pilatos já deveria saber o que o texto deixa claro
mais adiante. Primeiro, Jesus não tinha cometido nenhum crime pelo qual ele poderia ser sentenciado. Pilatos deixa isso claro no versículo 14. Notou isso? Quando a multidão pede pela crucificação, o que é que Pilatos diz? Por quê? Que crime ele cometeu? Pilatos não tem nada de substancial, de concreto para sentenciar Jesus à morte. Se Jesus fosse um ficha suja, Pilatos já saberia disso e não hesitaria em condenar Jesus à morte. Segundo, os chefes dos sacerdotes não estavam agindo por lealdade a Roma. Eles não queriam nem saber sobre Roma. Pilatos sabia ou sacou qual era a motivação deles. Eles estavam agindo por inveja da influência que Jesus tinha sobre as multidões. Olha o versículo 10. Deixa isso muito claro. Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. E como é que Pilatos adivinharia uma coisa dessa? Bem, talvez ouvindo as acusações dos sacerdotes contra Jesus, ele tenha sacado: esses aí só estão com inveja desse novo mestre, estão com inveja da influência que ele tem sobre o povo. É por isso que eles estão trazendo Jesus para mim. Eles não estão preocupados comigo ou com Roma, estão preocupados com o poder deles, com a influência deles sobre o povo. E terceiro, mesmo que Jesus tivesse confessado ser o rei dos judeus, o texto deixa claro que ele não aparentava ser uma ameaça a Roma. De novo, se Pilatos farejasse qualquer ameaça em Jesus ao poder romano, ele não pensaria duas vezes antes de mandar executar Jesus numa cruz. Mesmo assim, apesar de inocente, você notou que Jesus não fez esforço algum para rebater as acusações? Não se defendeu, mesmo podendo se defender, não levantou a voz, não os acusou de injustiça, nada. Ele simplesmente ficou calado. E diz o versículo 5 que Pilatos ficou impressionado. E por quê? Porque Pilatos sabia que se Jesus não começasse a falar, e se ele não começasse a se defender, ele poderia perder a vida, mesmo no julgamento injusto. Se Jesus não começasse a produzir evidências contrárias, bem, basicamente estava dizendo: pode decidir o que for, pode me condenar. Você também não ficaria impressionado de alguém assim? Um inocente que não se defende? Um rei que não se levanta contra tamanha injustiça cometida contra ele? E o que tudo isso tem a nos ensinar? Jesus Cristo realmente é um rei impressionante, um rei sem precedente, um rei sem igual na história. Porque diferente de todos os outros reis sobre os quais você jamais ouviu e jamais ouvirá, Jesus não é um rei que veio estabelecer o seu reino com base em força, com base na violência, como um revolucionário qualquer. Mas por outro lado, quando interrogado, Jesus jamais negou ser um verdadeiro rei, o rei dos judeus, o rei do seu povo, apesar de ser um rei rejeitado pelo seu povo, traído pelo seu povo, sentenciado pelo seu povo e encaminhado para a morte pelo seu próprio povo. E por que um rei desses faria uma coisa dessas? O Evangelho de Marcos já respondeu. Quantas vezes Jesus já tinha dito aos seus discípulos que ele seria traído, ele seria encaminhado, entregue nas mãos dos gentios, que ele seria condenado, zombariam dele, cuspiriam nele, matariam. E tudo isso, disse o rei Jesus, para que ele desse a sua vida em resgate pelo seu povo. Ou nas palavras do próprio Jesus, Jesus não é o rei que veio para ser servido, mas o rei que veio para servir e dar a sua vida em resgate pelo seu povo. De novo, você já ouviu falar de um rei assim? Um rei que veio para ser rejeitado e que veio conquistar, resgatar o seu povo por meio da sua morte? Um rei que veio reinar pela morte?
Alguém já ouviu falar disso? Mas este é Jesus, o rei que veio conquistar o seu povo, não às custas da vida do seu povo, mas às custas da sua própria vida. E esta suspeita no ar que impressionou Pilatos. Ele nunca antes tinha conhecido alguém como Jesus, um rei em paz com a sua sentença de morte, um rei que não tinha medo da morte, um rei que logo, logo triunfaria sobre a morte. Mas eu imagino que Pilatos tenha continuado com uma pulga atrás da orelha. Ele não ficou satisfeito com o resultado daquele interrogatório de Jesus perante as autoridades de Israel. Tanto é que o texto continua, versículos 6 a 15. Agora pense comigo, raciocine comigo. Isso não está explícito no texto, mas se você fizer um exercício de reflexão comigo, eu creio que você chegará a uma conclusão semelhante. Se o texto diz no versículo 10 que Pilatos suspeitava ou tinha uma forte convicção de que as autoridades de Israel tinham entregue Jesus a ele, Pilatos, por inveja, eu imagino que Pilatos sacou a armadilha, uma possível armadilha dos sacerdotes. Vai que esse rei dos judeus é muito popular e o povo não quer matá-lo, mas os chefes dos sacerdotes, por inveja dele, entregam Jesus para Pilatos, e vai que Pilatos decide matar Jesus sem consultar o povo. E o que ia acontecer? Uma baita de uma confusão em Jerusalém. E era justamente isso que Pilatos não queria naquela Páscoa. Ele queria paz, ele queria ordem e sossego. Então ele não poderia avançar com a morte de Jesus sem ter certeza de que ele não desencadearia uma revolta do povo contra ele ao matar Jesus. E note que foi justamente neste momento, a partir do versículo 6, que chegou o povo, o povão, a multidão, cedinho, como de costume, na manhã de Páscoa, juntando-se às portas do pretório para fazer o seu pedido costumeiro. O texto deixa isso claro nos versículos 6, 7 e 8, que era costume do povo de Israel, no dia de Páscoa, pedir ao governador que ele libertasse um prisioneiro político, alguém querido do povo, talvez usando a ocasião, os números em Jerusalém, uma multidão contra 600 soldados romanos, para meio que pressionar, forçar a mão no governador para soltar um querido do povo, um revolucionário benquisto pelo povo. E o que o texto parece mostrar no versículo 7 é que Pilatos já estava pronto para a ocasião. Ele já tinha um preso separado para libertar. Porque diz o texto, no versículo 7, um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Então por que Barrabás não estava morto? E provavelmente Pilatos guardou Barrabás para uma ocasião oportuna, para usá-lo como moeda de troca um dia, talvez nesta própria manhã de Páscoa. Quem foi Barrabás? Não sabemos muitas coisas a seu respeito, a não ser que o seu nome talvez seja um codinome, um nome de guerra. Barrabás vem do hebraico Bar-Aba, filho de Aba, filho do pai. Pode ser referente a um discípulo de um grande rabino, um pai da época, ou não. Vai que a fama dele era tão grande que ele era considerado um filho de Deus, um libertador, um revolucionário, uma espécie de Robin Hood da Judéia, e roubava dos romanos e matava os romanos para fazer a vontade do povão, da massa de Israel. Um homem que já tinha matado romanos, diz o texto, ele já tinha cometido assassinato durante uma rebelião. Um homem provavelmente muito bem conhecido e popular na época. Mas de novo coloque-se no lugar de Pilatos. Talvez ele tenha pensado o seguinte: bem, se o povo decide libertar Jesus no lugar de Barrabás, bem, Pilatos só tinha a ganhar. Porque se eles libertam Jesus e não Barrabás, bem, Pilatos acaba com Barrabás, porque Barrabás era uma ameaça para os romanos, e Pilatos estava convicto que Jesus não era ameaça nenhuma. Então talvez, se o povo consegue dar uma volta nos sacerdotes e pede para libertar Jesus, Pilatos está na melhor
das situações. Eu acabo com esse Barrabás, acabo com esse opositor de Roma e libero esse Jesus, e depois eu lido com a frustração do Sinédrio. Talvez pensando tudo isso, Pilatos decidiu testar as águas da opinião pública no versículo 9. Então ele lançou a primeira de 3 perguntas ao povo. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Agora note o que diz o versículo 11, talvez isso mude um pouquinho a sua impressão da multidão. Diz o texto no versículo 11: mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. O que isso deixa entender? Que a escolha do povo por Barrabás não foi uma escolha tão rápida ou tão natural assim. Parece ter havido uma certa dúvida. Quando Pilatos chegou com Barrabás e Jesus, solta o rei dos judeus. E talvez notando um silêncio estranho no ar, os chefes dos sacerdotes disseram: não, a gente não pode correr o risco deles soltar Jesus. Não, multidão, é Barrabás, solta Barrabás. Não, Jesus, solte Barrabás. Versículo 11 deixa isso claro, que foi por incitação do Sinédrio, dos chefes dos sacerdotes, que o povo pediu para soltar Barrabás e não Jesus. Bem, agora imagine a saia justa na qual Pilatos se encontrava. O que ele faz agora com o inocente Jesus? Já que o povo pediu a liberdade de Barrabás e não Jesus. Bem, Pilatos decidiu aproveitar o júri popular, versículo 12, e perguntar para o povo: o que vocês querem que eu faça então com esse tal de Jesus? Versículo 12: então que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. E o que eles responderam? Crucifica-o! Gritaram eles. Mas como assim? Crucificação era a sentença reservada somente para os elementos mais baixos da sociedade romana, os Barrabás da vida, os assassinos, os revolucionários, os sanguinários, não para um homem inocente como Jesus. E talvez você pode sentir aqui a consternação de Pilatos nessa sua terceira e última pergunta, versículo 14: mas por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Ele é um homem inocente, ele não merece a cruz. E então, talvez você consiga imaginar comigo, talvez, os representantes da central única do templo distribuindo pão com mortadela para a multidão, mas mortadela sem carne de porco, porque eram judeus, afinal de contas. Pão com mortadela para todo mundo e dizer: crucificam, crucificam, tá? É a resposta, crucifica esse homem. E agora Pilatos não tem mais saída. Se ele solta Jesus nesta altura do campeonato, ele é capaz de desencadear uma revolta do Sinédrio, do povo, é capaz de Jerusalém ser virada das avessas, se ele soltar Jesus. E era a última coisa que Pilatos queria naquela Páscoa. Mas condenar Jesus, mesmo sabendo que ele era inocente, e soltar Barrabás, mesmo sabendo que ele era culpado, garantiria a paz em Jerusalém por mais uma Páscoa, e de quebra Pilatos ganharia uns pontos com os judeus. Então, reunindo toda a sua crueldade, todo o seu oportunismo, Pilatos fez o inimaginável. Ele soltou Barrabás, um criminoso, e mandou açoitar o inocente Jesus antes dele ser crucificado. Ou seja, não foi só o Sinédrio que fez estágio com o Supremo Tribunal Federal em Brasília. Pilatos parece que aprendeu também com os nossos a soltar criminosos e condenar os inocentes. E então começa a sequência mais terrível, mais chocante e mais humilhante de toda a história da humanidade. O Rei Jesus, um homem puro, um homem perfeito, um homem inocente, que já tinha sido traído covardemente pelos seus discípulos, sentenciado pela inveja dos líderes de Israel e condenado pelo oportunismo cruel de Pilatos, enfim sofreria a zombaria
da guarda romana. Versículos 16 a 20. A conclusão do relato desta noite mais parece um ritual macabro praticado pelas tropas romanas, com requintes de crueldade, impiedade e perversidade. Seria comparável a jogar um cordeirinho no meio de uma alcateia de lobos famigerados. Ou imagine jogar um torcedor solitário no meio de uma torcida organizada adversária. É mais ou menos o que fizeram com Jesus no pretório. Os soldados romanos, que já não gostavam mesmo dos judeus, não gostavam do povo de Israel, não deixariam passar a oportunidade de dar vazão a todo o seu desprezo, todo o seu ódio pelo povo de Israel, tendo em suas mãos um pretenso rei dos judeus. Então eles começaram no versículo 15 por açoitar Jesus. Era uma prática costumeira dos romanos, mesmo com aqueles que seriam encaminhados para a cruz. Eles eram açoitados primeiro e depois levados para a cruz. Mas os açoites dos romanos não eram como os açoites dos judeus. Quando os judeus açoitavam os seus réus, eles o faziam até 39 vezes, e somente com tiras de couro. Os romanos não tinham esse pudor. Eles açoitavam as suas vítimas quantas vezes quisessem. E as tiras de couro usadas pelos romanos eram amarradas com pedaços de chumbo, fragmento de osso e vidro. A vítima recebia os açoites na sua própria carne, arrancando pele, músculo e algumas vezes até fraturando os ossos da vítima. Tanto que alguns que eram açoitados pelos romanos sequer sobreviviam aos açoites até chegar à cruz. Insatisfeitos, os soldados ainda zombaram deste rei. Fizeram pouco caso dele ser um rei. O texto deixa isso claro, versículo 16. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, o pretório, reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura. Depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. E então levaram para fora a fim de crucificá-lo. A ironia não poderia ser maior. Vestindo-o com o manto, colocando-lhe uma coroa, saudando como se fosse um rei, mas tudo envolto numa zombaria, num desdém por Jesus. Marcando tudo isso com espinhos, cuspes, com varadas, com cajadadas, e tudo isso apenas como o início das dores que ainda aguardavam Jesus numa cruz. Mas então o que tudo isso nos ensina sobre Jesus? Sobre este rei dos judeus. Jesus não é o rei que o mundo espera. Já vimos isso da reação do Sinédrio, vemos isso aqui da reação dos romanos. Mas Jesus não é apenas o rei que o mundo não espera. Jesus é o rei que o mundo não deseja. Ainda hoje, aonde quer que o nome de Jesus for invocado e proclamado nesta terra, você pode esperar as mesmíssimas reações que Jesus despertou quando da sua primeira vinda. Tente pregar o Evangelho entre os que descreem do Evangelho, e você pode esperar algumas das reações, das mesmas reações que vemos a Jesus nesse texto. Inveja daqueles que gostariam de ter a influência, a autoridade e o poder que Jesus tinha sobre as multidões. A inveja despertada no coração do Sinédrio é a inveja que muitos políticos e autoridades têm dos que se dizem servos de Cristo, representantes deste rei. Zombaria
a zombaria dos que fazem pouco do testemunho de que Jesus é o rei, a zombaria que vemos aqui nos soldados do pretório, mas a zombaria contra Jesus que você vê nos militantes de esquerda, nas faculdades públicas, nos meios de comunicação em massa, o pouco caso que fazem do nosso rei perante as multidões. E também a rejeição convencional e oportuna dos que não querem ser incomodados por Jesus. Pilatos não queria ser incomodado. Muitos poderosos e ricos nesta vida não querem ser incomodados por Jesus, o rejeitam com a mesma casualidade que Pilatos rejeitou o nosso rei. Mas olha a grande ironia. O que para o mundo é evidência conclusiva de que Jesus não é o rei que ele disse ser, para nós, os servos do rei, os servos de Jesus, os crentes em Jesus, é evidência conclusiva de que ele é sim o rei dos reis e o senhor dos senhores. Você sabe por quê? Porque dias antes disso tudo acontecer, lá em Marcos capítulo 10, versículos 33 a 34, Jesus tinha predito detalhe por detalhe o que os judeus e os romanos fariam contra ele. Pode conferir, Marcos 10, versículos 33 e 34. Jesus já tinha dito com todas as letras: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. O nosso rei já sabia de tudo isso. O nosso rei não foi pego de surpresa pela sua rejeição nas mãos dos judeus e romanos. O nosso rei já sabia do plano detalhe por detalhe. Aliás, se você quiser avançar depois para o livro de Atos dos Apóstolos, você descobrirá que tudo isso fazia parte de um plano que começou na eternidade passada. Pedro falando ao Sinédrio, lá no capítulo 2, versículo 23 de Atos, e no capítulo 4, versículos 27 a 28, o que as suas autoridades fizeram contra o nosso rei, fizeram por plano predeterminado por Deus, desde a eternidade. O nosso rei tinha planejado tudo isso, detalhe por detalhe, movimento por movimento. O que para o mundo é prova de que ele não é rei, para nós é prova de que ele é rei. Ele é Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, mesmo as coisas que fizeram contra Ele, por Ele ser quem Ele é, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ou seja, por mais que tudo parecesse conspirar contra o senhorio, o poder e a autoridade de Jesus, na verdade é justamente o contrário. Estão todos ali fazendo exatamente o que o rei tinha ordenado desde a eternidade. E o que ele tinha ordenado? Qual era o plano que Jesus veio cumprir ao ser rejeitado pelos judeus e ao sofrer nas mãos dos romanos? Era o plano de servir o seu povo, de dar a sua vida em resgate pela do seu povo, para livrar o seu povo da pior de todas as sentenças, da pior de todas as condenações, a condenação eterna de Deus contra o pecado. E não é exatamente isso que você vê aqui de uma maneira tão bela, tão maravilhosa neste texto? O que Jesus está fazendo neste texto? Ele está sendo sentenciado e julgado no lugar de quem? De um rebelde, de um assassino, de alguém que merecia a morte, um tal de Barrabás. E porque Jesus foi condenado e sentenciado, um rebelde pôde ser liberto. Meus irmãos e minhas irmãs, se você ainda não ouviu isso ou nunca contou para alguém, isso se chama o Evangelho. O que Jesus está fazendo provisoriamente por Barrabás, Ele fez definitivamente por todos os pecadores rebeldes contra Deus, que se arrependem dos seus pecados. Ele foi condenado para que eu e você fôssemos libertos. Ele foi julgado para que eu e você fôssemos inocentados. Ele sofreu para que eu e você não precisássemos sofrer.
Ele foi para o Calvário, para que nós fôssemos perdoados, resgatados e libertos da morte eterna. Então não, Jesus não é o rei que o mundo espera, e Jesus não é o rei que o mundo deseja, mas Jesus é o rei que o mundo precisa. Nós precisamos de um rei assim. Nós precisávamos de um rei que viesse morrer em nosso lugar, sofrer pelos nossos pecados e nos libertar da pior das aflições, a aflição da morte eterna. É dele que nós precisamos. É dele que todos aqui precisam. Então deixe-me perguntar: Jesus é o seu rei? Você o reconhece como seu rei? Todos aqui confessam que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Não apenas um rei, mas o rei, o seu rei, o nosso rei, o rei acima de todos? Você reconhece e confessa que se Jesus como rei não sofresse o que ele sofreu, então todos nós sofreríamos aquilo que Barrabás deveria ter sofrido: morte certa, a condenação certa. E deixe-me dizer mais: se você ainda não rendeu a sua vida a Jesus Cristo, se você ainda não confessou como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que ofereceu a vida dele em sacrifício pela sua, saiba que um dia você estará diante de um governador muito mais justo do que Pilatos, num julgamento muito mais justo que aquele que o Sinédrio e o Pilatos realizaram contra Jesus. Jesus esteve diante de um tribunal um dia, você e eu estaremos diante de um tribunal um dia, perante o Rei dos Reis, o supremo juiz, o justo juiz de toda a terra, e a sua única esperança de absolvição é se você render a sua vida agora a Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você está pronto para ver o juiz? Você está pronto para encarar o Rei? E se você o confessa como Rei, se você reconhece Jesus como Senhor, deixe-me ser bastante claro e honesto, que por mais que a sua eternidade seja gloriosa, você não deve esperar facilidades no presente, pois nem mesmo o rei prometeu facilidades aos seus discípulos. Mais cedo neste evangelho, Jesus disse para os seus discípulos, lá em Marcos 13, versículos 9 a 11, tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Ou seja, o que fizeram com Jesus, fariam com os discípulos. Jesus disse isso em Mateus 10, 24 e 25, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor, basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. E não é exatamente isso que você vê acontecendo nas páginas de Atos dos Apóstolos? O que aconteceu com os apóstolos? Justamente aquilo que Jesus prometeu que aconteceria com eles. Eles foram arrastados para os tribunais, eles foram apresentados perante governadores, eles foram açoitados, foram acorrentados, foram humilhados, tudo conforme o rei havia prometido. E é isso que você continua ouvindo dos apóstolos nas suas cartas. Paulo disse aos Filipenses 1, 27, que a eles tinha sido dado a graça não só de crer em Jesus, mas de sofrer por Ele. E Paulo também disse a Timóteo, todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Fizeram com Jesus, farão com seus servos. Fizeram com o rei, farão com os servos. Fizeram com o Senhor, farão conosco, seus discípulos. E não foi isso que ouvimos mais cedo da carta de Pedro? Justo Pedro, o Pedro que fugiu, mas que depois se tornaria a grande testemunha do Evangelho. Pedro, na sua primeira carta, disse: porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente.
Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não só sofreu por nós, em nosso lugar, mas Ele nos chama agora para sofrer com Ele e por Ele nesta terra. Pedro foi além. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Você crê nisso? Que Jesus não só sofreu por nós em nosso lugar, mas que Ele agora chama seus discípulos, seus servos, a sofrerem com Ele, como Ele sofreu, até a glória eterna? Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu me pergunto à luz de tudo isso: onde estão os cristãos corajosos neste país? Onde estão os cristãos fiéis e íntegros neste país? Onde estão os cristãos que não se envergonham do nome de Jesus? Nas faculdades, nas escolas, nas repartições públicas, nos corredores do poder, nos corredores culturais, nos condomínios, nos escritórios, nas oficinas, nos lares, na própria igreja. Onde estão os cristãos corajosos desta terra, que não terão medo de sofrer com Jesus por amor a Ele? Onde estão aqueles que, dizendo-se servos dEle, amam Ele mais do que amam a própria vida, sua carreira, seu status, seu conforto, seu bem-estar? Onde estão os cristãos corajosos que colocarão sua reputação, sua ascensão social, profissional e financeira a serviço do Rei? Que não terão medo daqueles que podem matar o corpo, mas que não podem matar a alma, mas que temem mais a Deus, que pode lançar o corpo e a alma no inferno? Onde estão os cristãos que ainda creem e vivem pelas palavras de Jesus? Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Onde estão estes cristãos? Porque esta terra precisa de servos assim, que não se envergonham do Evangelho de Cristo, perante seus amigos, seus colegas, seus vizinhos, seus parentes, seus empregadores, seus chefes e supervisores. E se nós não temos sido essas testemunhas fiéis e corajosas no Brasil, bem, que o nosso Rei, Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós e tenha misericórdia de mim e nos perdoe, porque para isso também Ele sofreu. Por isso também Ele sofreu e foi castigado na cruz em nosso favor. Há perdão, sempre há perdão para aquele que se arrepende dos seus pecados, das suas omissões, do seu silêncio. Mas pela graça de Deus e pelo seu poder, que Ele faça de nós verdadeiras, corajosas e fiéis testemunhas do Evangelho nesta terra, como tantos outros servos fiéis ao longo da história, como um tal de Policarpo de Esmirna, o grande mártir da igreja do século II, que, quando ameaçado pelo procônsul romano a enfrentar as feras e o fogo, caso não renunciasse à sua fé em Cristo e adorasse a César, Policarpo respondeu: ameaças com o fogo que arde um momento e logo se apaga. Não conheces o fogo do juízo que há de vir e da pena eterna onde serão queimados os inimigos de Deus?
Mas que esperas ainda, disse Policarpo? Dá a sentença que te apraz. Por 86 anos eu servi, como então posso blasfemar contra o meu rei, contra o meu Salvador? Prossigais com a tua vontade. Onde estão os cristãos assim como Policarpo em nossa geração? Os cristãos como Hugh Latimer e Nicholas Ridley, famosos por defender a reforma da igreja na Inglaterra no século XVI, companheiros de martírio, que momentos antes de serem incendiados numa pira pública, Latimer disse a Ridley: tenha bom ânimo, mestre Ridley, e não mostre medo. Pela graça de Deus acenderemos neste dia uma luz da Inglaterra que creio jamais será apagada. Onde estão os cristãos como Latimer e Ridley? Ou como registrou Jim Elliot, missionário norte-americano do século XX, morto pelos Aucas, pela tribo dos Aucas que ele tanto tentava evangelizar: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Onde estão os cristãos como Jim Elliot na nossa terra e em nossa geração, que abrem mão de tudo por amor ao seu Rei, por amor ao seu Senhor e Salvador Jesus Cristo? Que o nosso Rei Jesus nos dê graça para sermos fiéis em nosso testemunho dele, e não só na nossa hora derradeira, mas nas pequenas batalhas, nos pequenos desafios, nas pequenas oportunidades, em casa, no trabalho, na rua, nas pequenas oportunidades de sermos fiéis, de não nos calarmos, de não ficarmos quietos, mas falarmos que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, custe o que nos custar. Porque Jesus sofreu por amor a nós tudo que nós jamais poderíamos sofrer por amor a Ele. Por amor a nós Ele sofreu tudo que nós jamais poderíamos sofrer por amor a Ele. Que Ele nos faça fiéis, que Ele faça de nós suas testemunhas corajosas e fiéis nesta terra até o fim. Vamos orar. Senhor bendito, mais uma vez, ao meditarmos nas aflições e nos sofrimentos do nosso Rei, ficamos humilhados, Senhor, porque vemos de novo que Jesus é um Rei muito maior do que nós imaginamos, e um Rei muito melhor do que nós merecemos, um Rei que deu a sua vida pela nossa, para que nós vivêssemos a nossa vida para Ele. Mas perdoe-nos, Senhor, porque de tantas maneiras, em tantas ocasiões, nós nos calamos, nós nos omitimos, nós nos silenciamos, quando é hora de falar, quando é hora de anunciar, quando é hora de proclamar que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e não há salvação em outro nome, senão no nome de Cristo Jesus. Perdoe-nos, Senhor, a nossa timidez, nosso medo, nossa vergonha, o nosso acanhamento diante das repercussões da nossa confissão de Cristo, diante de parentes, colegas de trabalho, amigos próximos, por temermos a zombaria, o repúdio daqueles de quem procuramos nossa aceitação e nosso reconhecimento. Perdoe-nos, Senhor, por temermos mais a reprovação dos homens do que a Tua reprovação. Perdoe-nos, Senhor, por considerarmos mais a resposta dos homens à nossa confissão do que a Tua resposta, Senhor, à nossa omissão. Perdoe-nos, Senhor,
Perdoe-nos, perdoe-nos, perdoe-me, Senhor, meu silêncio e a minha omissão também. Mas, Senhor, faze de nós uma igreja corajosa e fiel. Pelo Teu poder e pela Tua graça, levanta entre nós aqui uma geração de testemunhas fiéis, como outras gerações do passado foram fiéis e pagaram com a própria vida. Senhor, que nós estejamos dispostos a pagar com o que for necessário, por sermos fiéis a Cristo Jesus, o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador e Redentor, a quem seja a glória para todo sempre. E se houver entre nós aqueles que adentraram as portas desta casa sem antes terem rendido as suas vidas a Ti, ó Rei, converte esses corações, conquista esses corações, faze deles, Senhor, também testemunhas corajosas do Teu Evangelho nesta terra, para que o Senhor receba a glória, a honra e o louvor que te são devidos, unicamente devidos, em nome de Cristo Jesus.